Você tem certeza de que vê a realidade como ela realmente é? Ou você só a vê do jeito que seu cérebro permite? Imagine que tudo o que você chama de visão objetiva do mundo é apenas uma projeção plana de algo muito mais complexo. E se algumas pessoas conseguirem perceber essa estrutura oculta do mundo de outro jeito? É exatamente assim que muitos explicam o que à primeira vista parece ser caos, absurdo ou até loucura, na arte, na ciência e na própria natureza. Quadros que desafiam a percepção, ideias que contradizem o senso comum e dimensões que são difíceis de imaginar. Você não gosta da obra de Picasso? Você simplesmente não consegue entendê-lo. É exatamente isso que exclamaria um habitante da quarta dimensão ao ver as telas um pouco malucas do polêmico artista espanhol, cujo nome completo é Pablo Diego, José Francisco de Paula, Juan Nepomuceno, María de los Remedios, Cipriano de la Santíssima Trinidad, Mártir Patricio, Ruiz e Picasso. Um pesadelo, não é mesmo? Assim como suas pinturas para a maioria das pessoas do mundo. Essa foi a introdução para o vídeo de hoje, no qual vamos tentar olhar para o mundo de uma forma muito mais ampla do que o habitual. É surpreendente, mas embora vivamos em um espaço tridimensional, os habitantes da Terra não conseguem vê-lo plenamente, pois para isso seria necessário realizar manipulações impossíveis. Olá, inscreva-se! Em muitas obras de arte mundial, de uma forma ou de outra, houve tentativas de ir além das capacidades humanas e tentar imaginar como seria viver lá, em 4, 5 ou mais dimensões. Por exemplo, o famoso quadro de Salvador Dalí, Crucificação, também é chamado de corpo hipercúbico, pois Cristo, por capricho do artista, está crucificado em um desdobramento de um tesseracto, um hipercubo de 4 dimensões. Dimensões alternativas também são mencionadas no filme de ficção científica Interestelar. Lembra quando o protagonista entra em um buraco negro e, em vez de encontrar uma singularidade, descobre lá... Bem, não vamos dar spoilers, vai que alguém ainda não assistiu a esse filme incrível. Mas vamos voltar ao Picasso. Muitos supõem que o artista tinha um dom único de enxergar o mundo de forma não trivial. Lembre-se das pinturas, onde partes do corpo, traços do rosto, objetos e silhuetas se misturam de modo propositalmente grotesco. Mas aquilo que vemos como caos, um habitante da quarta dimensão, talvez percebesse de outra forma. Olhando para a cacofonia pictórica de fora, ele apreciaria a verdadeira beleza da tela. Portanto, a frase-chave ao mencionar outras dimensões é olhar de fora. Imagine que estamos em um mundo bidimensional. Todos os objetos, aparentemente, estão à vista. Simplesmente não há onde eles se perderem. Mas o problema é que as criaturas que habitam esse mundo bidimensional hipotético, teriam uma visão unidimensional. Eles só conseguiriam ver uma faixa no primeiro plano. Mais ou menos pela mesma lógica funciona o nosso princípio de observação da realidade. Ele está apenas um nível acima do unidimensional. Sabe-se que o ser humano possui visão binocular, ou seja, bidimensional. E vivendo em um mundo tridimensional, não consegue percebê-lo assim. Na verdade, percebemos a terceira coordenada apenas quando a figura está em movimento. Imagine um cubo estático e um cubo girando. Como exemplo, podemos citar a seguinte situação. Olhando para uma pessoa de costas, você nunca verá o rosto dela até que o sujeito se vire. Mas se nossa visão fosse tridimensional, ao entrar em um cômodo, você imediatamente notaria o gato escondido debaixo do sofá, a nota de 5.000 rublos escondida no segundo volume de Guerra e Paz, e o rosto da pessoa à sua frente, mesmo estando de costas para você. Parabéns! Depois disso, você tem o direito de usar o meme "Agora eu já vi de tudo". Sim, é exatamente assim que nosso mundo seria visto pelos habitantes de um espaço quadridimensional. De certa forma, nós também temos uma quarta dimensão, o tempo. Mas as pessoas aceitam isso como algo natural, sem absolutamente nenhuma possibilidade de influenciá-lo, parar, reverter, visitar o passado ou o futuro. A única coisa que podemos fazer é contar seus segundos. Mas não é sobre isso que quero falar agora. Por muitos anos, o espaço quadridimensional foi considerado algo mítico, incompreensível e assustador, como um centauro ou uma quimera cuspidora de fogo.
Mas depois, o contínuo foi representado na teoria da relatividade de Einstein como o espaço de Minkowski. Apesar disso, os cientistas continuam considerando isso um paradoxo curioso. Quais exemplos, além dos mencionados acima, permitem que uma pessoa imagine da forma mais completa como é o mundo em 4 dimensões? Na maioria das vezes, usam analogias com o cubo. Acompanhe o raciocínio. Um ponto em uma folha de papel é um cubo de 0 dimensões. Se conectarmos ambos os pontos, obtemos um segmento, uma figura unidimensional. Copiando uma linha igual ao lado e unindo os vértices, obtemos um quadrado bidimensional. Fazendo o mesmo com ele, voilá! Agora temos um cubo tridimensional diante de nós, cujas propriedades só conseguimos compreender plenamente ao mover a figura. Como seria um cubo em um espaço de 4 dimensões? Para desenhar um tesserato, devemos proceder da mesma forma que nos casos anteriores. Coloque 2 cubos tridimensionais lado a lado e conecte, um a um, os vértices das figuras. Ficou algo estranho? Bem-vindo à realidade de 4 dimensões. Embora estejamos apenas no começo, vamos tentar girar o tesserato. Não acredita nos seus olhos? Sim, o que no nosso mundo parece uma deformação vinda das profundezas do espaço 4D, aqui parece apenas uma rotação comum. Se alguém dos vivos, vamos deixar Picasso de lado por enquanto, ganhasse a habilidade de agir como um habitante da 4ª dimensão, esse super-herói poderia atravessar paredes tão facilmente quanto pulamos uma corda. Mover-se na direção mais anômala, criar reflexos espelhados dos órgãos humanos e enxergar através das coisas no sentido literal da palavra. Aqueles que assistiram ao filme Dogville, de Lars von Trier, podem ter uma noção distante do significado da expressão ver através das paredes, já que no filme elas eram desenhadas com giz comum. Mas o exemplo clássico dos jogos espaciais da imaginação é, sem dúvida, o romance Planolândia, de Edwin Abbott. O próprio Isaac Asimov considerava essa obra a melhor tentativa de compreender dimensões diferentes da nossa. Mas o mais valioso é uma das ideias do romance, transmitida pelo autor de forma alegórica e que consiste no seguinte: nenhum habitante de sua própria dimensão admitia a existência de outros mundos com a teimosia de um ignorante obstinado tentando provar o contrário. Cada um considerava sua própria dimensão o auge da criação e o último estágio da evolução espacial. Isso não te lembra nada? Sobre autores de ficção científica, Herbert Wells é provavelmente o escritor visionário mais bem-sucedido. Muito antes de Einstein, mais precisamente, 10 anos antes do surgimento de sua famosa teoria, esse gênio da literatura, no romance A Máquina do Tempo, sugeriu que o nosso mundo nada mais é do que um espaço-tempo de 4 dimensões. Ele também foi o primeiro a mencionar em suas obras a antigravidade, o laser e até mesmo mundos paralelos. Voltando ao nosso assunto, vamos nos perguntar: será que o Tesseracto é a única criação do espaço quadridimensional que, de forma mágica, penetrou em nosso mundo? Ah, não! Você está se esquecendo da fita de Möbius, aquele símbolo do infinito, e da garrafa de Klein, objetos que podem ser realizados dentro da geometria euclidiana. Resumindo, o primeiro artefato nada mais é do que uma faixa cujas extremidades opostas são coladas, mas uma delas é previamente torcida. O modelo da fita de Möbius é usado na fabricação de esteiras transportadoras, sistemas de gravação e impressoras matriciais. Quanto à garrafa de Klein, trata-se de um recipiente com aberturas no fundo e na lateral. O gargalo da garrafa exótica precisa ser passado por um buraco na lateral e conectado a um ciclo fechado com uma abertura no fundo. É uma verdadeira acrobacia em 4 dimensões. Não vamos tentar convencer você sobre a multidimensionalidade do espaço de Hilbert, apenas daremos mais um exemplo para finalizar. Ele vai ajudar a perceber a incrível complexidade do universo. Imagine que somos peixes nadando em um lago muito raso. Como nossos olhos estão localizados nas laterais, só conseguimos nos mover para a frente e para trás, para a direita e para a esquerda, e de repente começa a chover forte. Os peixes não veem as gotas, mas percebem as ondulações que elas causam na água. Então, o físico alemão Theodor Kaluza sugeriu que as oscilações da luz que vemos são ecos de ondas reais que percorrem a 5ª dimensão. Até Albert Einstein ficou chocado com essa hipótese ousada.
Para resumir e também ilustrar as acaloradas discussões que ocorrem no mundo científico sobre a multidimensionalidade, cito uma frase de Alexander Pope, gravada no túmulo de Newton e posteriormente complementada por um crítico perspicaz. Este mundo estava envolto em profunda escuridão. Que haja luz. E eis que surgiu Newton. Mas Satanás não esperou muito pela revanche. Veio Einstein e tudo voltou a ser como antes. A velocidade da luz é de cerca de 299.792.458 metros por segundo, um valor bastante preciso, não é? Mas como chegamos a esse valor? De acordo com os cálculos de Olaf Hammer, a velocidade da luz é de 220 mil quilômetros por segundo. Meio século depois, em 1728, a descoberta da aberração permitiu a James Bradley confirmar que a velocidade da luz é finita e refinar sua estimativa. O valor obtido por James Bradley foi de 308 mil quilômetros por segundo. A medição mais precisa da velocidade da luz foi realizada em 1975 com base no metro padrão. De acordo com essa medição, a velocidade da luz é de 299.792.458 metros por segundo. Pode-se dizer que essa é a maior velocidade do universo. Mas será que podemos alcançá-la? Em teoria, para sequer chegar perto dessa velocidade, nossa nave teria que não ter massa alguma. Ou seja, temos aqui um paradoxo. Para acelerar até a velocidade da luz, você não pode existir fisicamente. A velocidade da luz pode parecer enorme, mas levando em conta a distância entre os objetos cósmicos, ela já não impressiona tanto assim. Além disso, ela parece até modesta se comparada às ambições humanas de viajar rapidamente de um ponto do universo a outro. Claro, a luz pode dar a volta na Terra 7,5 vezes em um segundo, mas até mesmo a luz tem seus limites. Quando você conversa com uma pessoa que está a 1 metro de distância, você a vê 3 nanosegundos no passado. Na verdade, nada no universo se apresenta para nós em tempo real, agora. Vamos tentar começar com objetos bem conhecidos, como a Lua. O satélite natural do nosso planeta está a 380 mil quilômetros da sua superfície. E isso significa que vemos a Lua da Terra como ela era a 1,3 segundos, o Sol a 8 minutos e Marte a impressionantes 14 minutos atrás. Disso resulta que os robôs em Marte levam quase 14 minutos para realizar o movimento mais simples. Afinal, eles são controlados diretamente da Terra. Acontece que a velocidade da luz é uma espécie de limite para qualquer outra velocidade: rádio, micro-ondas e ondas gama. Vamos tentar ir ainda mais longe. O sistema estelar mais próximo está a 4,3 anos-luz de nós. E esse é o famoso Alpha Centauri. No sistema há 3 estrelas, e a menor delas, Próxima Centauri, está mais próxima de todas, a 4,2 anos-luz do Sol. Ao redor de Próxima Centauri orbita um planeta de tamanho semelhante ao da Terra. Vamos imaginar que ela é habitada por formas inteligentes, assim como os humanos, interessadas em observar o cosmos. Assim, os extraterrestres poderão observar a Terra como ela era há 4 anos atrás. Se o telescópio deles for capaz de enxergar cada pessoa na Terra, eles poderão ver você como era 4 anos antes do momento da observação. O centro da nossa galáxia, a Via Láctea, está a 25 mil anos-luz do Sol, o que significa que o vemos como era há 25 mil anos atrás. Vamos aumentar o zoom. Vamos imaginar que, a 2.000 anos-luz daqui, existe um planeta onde também há observadores inteligentes. Para observar a Terra, precisariam de um telescópio com centenas de milhares de quilômetros de diâmetro. Todos nós já vimos fotos e vídeos do lado escuro, noturno da Terra e lembramos bem dos aglomerados de pontos brilhantes que são as nossas cidades. Mas há 2.000 anos, não existiam megacidades e ainda faltavam séculos para a invenção da luz artificial. Para enxergar uma pessoa, seria necessário um telescópio com aproximadamente 11 bilhões de quilômetros de diâmetro, e isso, só para você ter uma ideia, é o diâmetro do sistema solar, do Sol até Netuno. Mas vamos supor que nossos misteriosos vizinhos
tenham essa tecnologia. Eles veriam a Roma antiga e outras civilizações daquela época distante. No primeiro ano da nossa era, Roma, cuja população era de cerca de 800 mil a 1 milhão de habitantes, era a maior e mais poderosa cidade do mundo. Grande parte do que sabemos sobre a civilização daquela época antiga nos chega pelos registros históricos do domínio romano. A população da Terra era de cerca de 231 milhões de pessoas. As áreas mais populosas do planeta eram as comunidades fundadas perto dos rios Ganges, Tigre, Yangtze, Nilo e Pó. Quer ir ainda mais longe? A galáxia mais próxima de nós é Andrômeda. Ela é muito maior do que a nossa Via Láctea e acredita-se deve eventualmente colidir com ela. Andrômeda está a uma distância de 2 milhões e 500 mil anos-luz do Sol. Podemos observá-la como era há 2,5 milhões de anos. Um observador alienígena com telescópios de diâmetro colossal de 15 trilhões de quilômetros não veria nenhuma forma de vida inteligente na Terra. O ser humano está apenas surgindo como uma criatura inteligente, aprendendo a usar ferramentas de trabalho e dificilmente tem consciência do grande caminho que ainda tem pela frente. Vale ressaltar que os alienígenas poderão ver não apenas a Terra no passado, mas toda a galáxia Via Láctea, como era há 2,5 milhões de anos. Essas proporções tiram o fôlego, mas e se formos ainda mais longe? A maior galáxia espiral, NGC 6872, está a 212 milhões de anos-luz do nosso sistema solar. O diâmetro do telescópio teria que ser realmente fantástico, cerca de 1 quatrilhão de quilômetros, ou 132 anos-luz. O que os observadores verão desta vez? Bem, em primeiro lugar, eles não verão os contornos familiares dos continentes terrestres que conhecemos. Em vez disso, existia apenas um supercontinente chamado Pangeia, que muito mais tarde se dividiria em Laurásia e Gondwana, separados pelo Oceano Tétis. Ambos os supercontinentes depois se fragmentariam em partes menores, e suas colisões levariam a uma intensa formação de montanhas. O resultado da pressão da África sobre a Europa serão os Alpes, e a colisão entre a Índia e a Ásia criará o Himalaia. Além disso, a maioria dos habitantes da Terra que eles verão já está extinta há muito tempo. Período Jurássico, à luz das florestas, chuvas abundantes contribuíram para que as plantas crescessem altas e longas. Распространению флоры не только в океане. Na superfície densa, as florestas exuberantes eram compostas principalmente por samambaias verdadeiras. Estamos ao longo de todo o século XIX, enquanto as eras da África se passaram durante todo o século XIX. Naquela época, os séculos da África ocorreram ao longo do século XIX. Enquanto isso, na África, ao longo do século, durante as eras do século X do nosso planeta, eles serão obrigados a observar. Como você pode imaginar, isso também se aplica a nós, caso queiramos observá-los. Compreender a colossalidade de todas essas escalas será possível graças ao Voyager 1, uma nave espacial, a bordo da qual está fixada uma placa de ouro com uma mensagem para a vida extraterrestre. Nela estão gravadas saudações em 55 idiomas, vozes de pessoas, música clássica e sons da natureza, fotos de pessoas e da Terra. Na placa estão armazenadas as coordenadas da Terra e do Sistema Solar, além de esquemas da emissão do átomo de hidrogênio. Em setembro de 2013, a NASA anunciou que Voyager 1 havia cruzado a fronteira do Sistema Solar. Ele se tornou a primeira sonda a entrar no espaço interestelar. Atualmente, a sonda está a mais de 20 bilhões de quilômetros da Terra. Cientistas calculam que o combustível dure mais 10 anos. Após isso, o contato com a Terra será perdido. Mas vamos imaginar que o combustível dure por um período infinitamente longo. E o próprio Voyager 1 segue diretamente para a próxima Centauri. Essa jornada vai levar 40 mil anos, levando em conta que a nave não se move na velocidade da luz, mas sim a apenas 17 km por segundo, ou seja, 60 mil km por hora. As escalas cósmicas realmente podem impressionar. E mesmo que a escuridão do cosmos desconhecido possa assustar, a humanidade deve buscar sem medo maneiras de acelerar suas naves espaciais. Claro, se vinculamos nosso futuro à exploração de outros mundos, ao se deparar com essa vastidão cósmica,
o ser humano percebe o quão pouco sabe sobre o mundo ao seu redor. O quanto há de desconhecido no mundo, coisas que ainda precisam ser descobertas. Por que as leis do universo funcionam exatamente assim e não de outra forma? Por que o simples fato de termos órgãos dos sentidos parece uma ironia diante das distâncias possíveis no espaço? Claro, é possível viver simplesmente sem pensar em nada disso. O mundo se torna compreensível e ordenado. Mas basta pensar nos fenômenos incríveis que acontecem ao nosso redor e muito além da Terra, para que as paredes familiares desmoronem e a gente ultrapasse os limites do comum. Вы активны. Você se interessa por astronomia? Se sim, com certeza já se deparou com a frase clássica que acompanha o paradoxo de Fermi: mas onde estão todos eles? Ela fala sobre os hipotéticos habitantes de civilizações extraterrestres que há tempo demais ignoram os horizontes da Terra. Em outubro de 2017, a famosa frase perdeu parte de sua relevância. Com base nos dados do Sistema Automático de Telescópios Pan-STARRS, localizado no topo do vulcão escudo havaiano Mauna Kea, algo que se disfarçava de asteroide interestelar visitou as proximidades do Sistema Solar. Mas os cientistas só atribuíram ao objeto um subtexto ufológico depois. Inicialmente, Oumuamua foi considerado um cometa comum, mas semanas depois foi reclassificado como um asteroide hiperbólico. Vale ressaltar que, até então, objetos dessa classe nunca haviam sido observados pelos telescópios terrestres. Parecia que a comoção em torno do visitante deveria ter acabado aí, mas inesperadamente o viajante preparou algumas surpresas marcantes para os cientistas. A primeira coisa que os astrônomos notaram foi a velocidade incrivelmente alta de Oumuamua. O objeto se movia impulsionado por uma aceleração não gravitacional, o que levou os especialistas a tirarem conclusões precipitadas sobre a natureza cometária do corpo celeste. A velocidade de Oumuamua, dependendo de sua posição no espaço, variava de 26 a 88 km por segundo. Para comparação, Sedna se move a uma velocidade de quase 2,6 km por segundo, enquanto o cometa não periódico Bowell atinge 3 km por segundo. Ou seja, essa velocidade não é característica de pequenos corpos celestes, o que automaticamente levantou uma série de questões. Com o que os cientistas tiveram que lidar? Muito provavelmente, o habitat do asteroide é o espaço profundo, portanto, o objeto não está gravitacionalmente ligado a nenhuma estrela. Isso significa que estamos lidando com um eremita, o primeiro a aparecer dentro dos limites do sistema solar. Considerando a exclusividade do objeto, os dados foram rapidamente verificados em um telescópio muito grande no Monte Cerro Paranal, no Chile. E foram confirmados, pois nenhuma coma cometária foi detectada nas observações do asteroide. É notável que, no catálogo de objetos espaciais, Oumuamua recebeu um índice único, I. Isso significa uma abreviação de interestelar. Assim, o segundo nome do asteroide é 1I 2017-U1. O primeiro nome, mais conhecido, foi tirado do havaiano, fazendo referência ao local onde o objeto foi descoberto, e significa o conceito de mensageiro de longe. Como pode acontecer que um corpo celeste tão pequeno vagueie caoticamente pelo universo sem ter uma residência fixa? Os astrofísicos acreditam que, bilhões de anos atrás, Oumuamua foi lançado para longe por sua estrela-mãe. Desde então, permaneceu solitário e errante. Supõe-se que a expulsão catastrófica possa ter sido provocada por uma das estrelas da constelação de Quilha. Mas será que tudo é tão simples assim? Será que o visitante misterioso poderia ser um fragmento planetário ou um objeto de origem tecnológica? Primeiro, vamos identificar os parâmetros desse visitante estranho. De acordo com os dados das observações, incluindo os do telescópio William Herschel e do observatório Hale, foi possível determinar que o asteroide é provavelmente rochoso e seu diâmetro é de aproximadamente 160 metros. Mas existem outras informações. O objeto tem formato de charuto, com 30 metros de largura e 180 metros de comprimento. Infelizmente, considerando o pequeno tamanho do asteroide, não é possível obter dados mais precisos, mas o fato de que a forma de Oumuamua é extremamente alongada não deixa dúvidas e causa perplexidade. Como o asteroide se move? Ele é um elipsoide. É surpreendente, mas ele literalmente dá cambalhotas no espaço e se comporta de maneira bastante caótica. Aliás,
a análise espectral de Oumuamua revelou alguma semelhança do objeto com objetos transnetunianos. Sua superfície emite a mesma cor avermelhada e homogênea. Mas resta a pergunta: por que o asteroide tem uma forma tão incomum e gira de maneira irregular? Muito provavelmente, esse comportamento foi causado por algum evento fatal que ocorreu em um passado distante. Oumuamua pode ter colidido com um planetoide ou ter ficado no epicentro de uma explosão estelar. É improvável que venhamos a saber a verdade. Até agora, todas as conclusões disponíveis foram publicadas na revista britânica Nature. Quer saber onde o objeto estava no momento em que foi descoberto? Quando Oumuamua foi avistado pelos astrônomos, ele estava a uma distância de 30 milhões de quilômetros da Terra. Com base na velocidade do objeto, os cientistas calcularam que, um mês antes, o elipsoide chegou muito mais perto do Sol do que Mercúrio. E em janeiro de 2019, o visitante rochoso interestelar cruzou a órbita de Saturno. Onde está Oumuamua agora? No momento, o asteroide está se aproximando de Plutão. Depois, ele gradualmente deixará a influência do Sistema Solar, mas isso só acontecerá daqui a 23 milênios. Alguns astrônomos, em particular David Jewitt, da Universidade do Havaí, acreditam que não há nada de notável no asteroide, exceto sua forma. Mas será que podemos confiar em conclusões tão categóricas? Vamos considerar hipóteses alternativas. A opinião mais popular é a de que o objeto tem origem artificial. Para descobrir isso, até mesmo está sendo planejado o envio de uma sonda espacial com pouso na superfície do asteroide. É difícil acreditar que um projeto desses será realizado. Primeiro, precisamos resolver a colonização de Marte e vencer o vírus. Mesmo assim, estão sendo consideradas as possibilidades de criar um motor de vela a laser Starship, que permitiria chegar rapidamente ao objeto. Mas alguns engenheiros têm certeza de que isso pode ser feito usando as tecnologias existentes, se recorrermos às manobras gravitacionais e ao efeito Obert. Enquanto isso, uma sonda espacial que utiliza uma vela de luz pode acelerar rápido demais e simplesmente passar direto por Oumuamua. No momento, está sendo desenvolvida uma missão chamada de Projeto. Nela são depositadas esperanças de obter pelo menos alguma informação sobre o misterioso asteroide. E afinal, em que se baseiam as suposições sobre a origem extraterrestre do objeto interestelar? Será que uma nave espacial alienígena finalmente visitou o Sistema Solar? Será que Robert Urich, o primeiro a chamar a atenção para o estranho asteroide, pensou que estava observando não um simples charuto de pedra, mas uma verdadeira nave dos alienígenas? Mas chega de perguntas. Vamos analisar o assunto com o máximo de detalhes. Levando em conta a velocidade muito alta e a forma incomum do objeto, realmente podemos supor que se trata ou de uma sonda de reconhecimento, ou de uma nave espacial que perdeu o controle. Lembre-se das voltas incomuns de Oumuamua. Esses pensamentos são do professor do Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian, Avi Loeb. O membro da Academia Internacional de Astronáutica também apresenta argumentos razoáveis. Em primeiro lugar, o astrônomo insiste que asteroides não podem ter uma forma cilíndrica tão pronunciada. Só imagine um objeto alongado claramente vermelho, mudando de brilho de forma irregular e se movendo de maneira bastante imprevisível. Isso se parece com algum corpo celeste pequeno, conhecido pela ciência moderna? É mais lógico supor que estamos lidando com um objeto artificial, sendo a primeira evidência de vida inteligente extraterrestre. Da mesma opinião é Jason Wright, colaborador da Universidade da Pensilvânia, mas os oponentes de Loeb e Wright são implacáveis. Eles insistem que Oumuamua originalmente não tinha forma de charuto. Ele se alongou ao passar perto de algum objeto massivo, por exemplo, um buraco negro. Como prova, foi feita uma simulação computacional que demonstra claramente esse processo. Apesar de tudo, as analogias com o romance Encontro com Rama, de Arthur Clarke, ainda são fortemente percebidas. De acordo com a trama, uma patrulha descobre acidentalmente um objeto de forma cilíndrica no Sistema Solar, que inicialmente foi confundido com um asteroide. Além disso, por que nunca observamos algo parecido ao longo de toda a história das pesquisas astronômicas? Se sua silhueta exótica é explicada de forma tão simples, então deveria haver muito mais corpos celestes pequenos semelhantes. A segunda pergunta que Abraham Loeb fez ao público foi:
Por que Oumuamua é tão brilhante? Uma rocha empoeirada reflete a luz de forma tão ativa quanto o estranho visitante que nos visitou. Isso não significa que sua superfície seja metálica? E o último e mais importante argumento do professor universitário diz respeito à aceleração independente do asteroide. O fato é que o movimento do visitante não se assemelha ao voo uniforme de uma bala de canhão. Pelo contrário, de tempos em tempos ele acelera espontaneamente. O que é isso? Uma tentativa de ligar os motores? Nesse contexto, as tentativas dos oponentes de explicar isso por um jato reativo de gás e poeira expelido periodicamente pela superfície aquecida do asteroide parecem ridículas e pouco convincentes. Então por que, ao passar pelo Sol, Oumuamua não se comportou como um cometa e não liberou nenhum jato semelhante? Em geral, a questão sobre o verdadeiro status do objeto interestelar permanece em aberto até hoje, o que dá espaço para fantasias pseudocientíficas. Enquanto isso, o asteroide, ou se preferir, a nave espacial, está rapidamente deixando o sistema solar, depois de ter intrigado os habitantes da Terra. Temos certeza de que, após assistir a este vídeo, você formou suas próprias ideias sobre esse objeto extraordinário. Sugerimos compartilhar suas ideias imediatamente e se inscrever em nosso canal. Fique de olho nas novidades, pois vem muita coisa interessante por aí.